Bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor, um espaço que vamos abordar os aspectos da medicina com foco em saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bem-vindos ao podcast Conversa com o Doutor, a sua conexão com a medicina baseada em evidências, trazendo informações relevantes para o cuidado da sua saúde e do seu bem-estar. Eu sou o Dr. Gilmar Reis, médico, professor, com mais de 30 anos de experiência, tanto no ensino, na pesquisa e no cuidado de pacientes. Hoje nós vamos trazer o nosso quarto episódio da série Ritmos de Vida. Harmonize a sua saúde com o seu coração. Neste episódio, nós vamos falar sobre a hipertensão arterial, um problema de saúde pública gigantesco. Vamos abordar em duas etapas. Tamanha é a importância desse problema. Na primeira delas, nós vamos falar sobre o contexto da hipertensão arterial em relação a todas as doenças que existem. Nós sabemos que a hipertensão arterial é uma doença não transmissível, ou seja, você não pega a hipertensão arterial de uma pessoa para outra. As doenças não transmissíveis, elas são responsáveis por um grande contingente de problemas no mundo inteiro e, seguramente, quase 70% das pessoas no mundo morrem devido às doenças não transmissíveis. A hipertensão arterial, ela está intimamente relacionada, né, às doenças não transmissíveis, com um elevado grau de contribuição para este problema. Em torno de 50% das doenças não transmissíveis são doenças cardiovasculares. Consequentemente, mais de 50% das pessoas morrem no mundo inteiro devido aos problemas associados à doença cardiovascular. A doença cardiovascular, ela ceifou no mundo no ano passado quase 20 milhões de pessoas, um número gigantesco. Boa parte dessa doença cardiovascular é devido à hipertensão arterial e às suas consequências. Em relação às doenças não transmissíveis e às doenças cardiovasculares, quase metade das pessoas que morrem no mundo morrem relacionadas às doenças cardíacas. E isso independe da idade, desde jovens, pessoas entre 20 e 50 anos e pessoas acima de 50 a 60 anos. É um grande problema que nós temos, né, que precisamos lidar com ele, pois são problemas que podem ser controlados e até mesmo evitados. No caso das doenças cardiovasculares, a hipertensão arterial é, de longe, o problema mais importante. Ela mata pessoas mais do que todas as doenças infecciosas juntas. Portanto, é um grande problema que existe em todo o mundo. Não é só no Brasil, nem na América Latina, mas em todos os continentes. Estima-se hoje que quase 2 bilhões de habitantes do planeta possuem hipertensão arterial, nos seus mais variados graus e associado ou não com outros problemas. Um estudo recente mostrou que somente na América do Sul nós temos quase 28% da população hipertensa. Falando do Brasil, esses números são ainda maiores. Nós temos uma herança que vem, em parte, da África, onde a dieta é muito rica em sal. E, com isso, provavelmente, nós, ao ingerirmos uma quantidade de sal muito além do que os demais países da América do Sul, temos uma taxa mais elevada de hipertensão arterial associada ao sal. Este é um grande problema que nós precisamos enfrentar. A hipertensão arterial, ela é uma doença silenciosa. Os mecanismos que desenvolvem a elevação da pressão arterial, eles surgem e não causam sintomas, na maioria das vezes.
Portanto, nós temos em torno de 50% de todas as pessoas no Brasil e em qualquer local do mundo que são hipertensas e nem têm conhecimento disso, porque isso não gera nenhum sintoma. Infelizmente, em muitas situações, estas pessoas vão desenvolver complicações agudas da hipertensão arterial e aí procurar serviços de saúde. Pode ser somente uma descompensação da pressão arterial levando a uma dor de cabeça, ou pode ser problemas mais graves, como o infarto, o acidente vascular cerebral, o conhecido derrame, ou até mesmo a morte súbita, que é uma causa muito comum de evento maior em pacientes hipertensos. No Brasil, nós temos quase 35% da população hipertensa. Existem vários estudos epidemiológicos que são conduzidos periodicamente em nosso país e eles apontam para esta taxa, a qual não tem se reduzido como nós gostaríamos. Esta incidência da hipertensão arterial, ela independe se é homem ou se é mulher e tem muito a ver com os nossos hábitos de vida, seja sedentarismo, seja a dieta, o estresse e outros problemas. Nestas avaliações epidemiológicas, constata-se da mesma forma que menos de 30% da nossa população que sabe que tem a pressão elevada está com a mesma controlada. É isso mesmo. Praticamente 70% da nossa população hipertensa não está com a pressão adequadamente controlada. Se nós nos atermos somente no Sistema Único de Saúde, esses números caem para em torno de 15%, 20%. Portanto, nós temos um trabalho hercúleo pela frente para melhorarmos o controle da hipertensão arterial no nosso país. E por que isso é muito importante? Porque as complicações cardiovasculares em nosso país, elas têm muita associação com a hipertensão arterial. Nós hoje sabemos que quase 400 mil brasileiros perdem a vida anualmente devido a complicações das doenças cardíacas. E a hipertensão arterial é, de longe, o fator de risco mais importante para que essas complicações surjam. Embora tenhamos vários programas de prevenção no nosso país em andamento, infelizmente, as doenças cardiovasculares e as suas complicações, elas têm aumentado em nosso país. Temos exemplos muito interessantes, como, por exemplo, a redução do tabagismo, mas não podemos falar o mesmo para os outros fatores de risco, notadamente a hipertensão arterial. Nós, infelizmente, estamos num perfil de controle comparável aos piores controles da hipertensão arterial no planeta. Portanto, precisamos fazer um para-casa gigantesco e este, inclusive, é um dos nossos objetivos no nosso podcast Conversa com o Doutor. Mas vamos lá. Qual é a relação da hipertensão arterial com os problemas cardíacos? Nós temos diversos estudos epidemiológicos conduzidos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, até mesmo no Brasil, que mostram uma relação direta dos níveis de pressão arterial com infarto, com derrame, com morte súbita. É isso mesmo. E incrível que mesmo pequenas variações da pressão arterial já nos coloca num patamar de risco que necessita de alguma intervenção para que nós possamos voltar a ter uma taxa de risco considerada a esperada para uma população saudável. Nestas avaliações, ficou-se claro e evidente que o nível ideal da pressão arterial é em torno de 12/8. Quando esse nível vai elevando, à medida que essa pressão arterial vai elevando, o risco cardiovascular ele vai elevando progressivamente.
E isto independe da idade. Então, quem tem a pressão 13/8, por exemplo, já tem um risco 1,5 de ter eventos cardíacos comparados com quem não tem, ou seja, 50% mais chance de problemas cardíacos. Quem tem a pressão em torno de 15/9, 16/9, esse risco já dobra em relação a quem tem a pressão arterial de 120/80. E isto é muito importante porque nós podemos modular rapidamente este risco atribuível exclusivamente ao nível da pressão elevada. E quando a gente faz esse controle e a pressão reduz, nós estamos reduzindo esse risco. Quando a pressão está em níveis acima de 170/110, já é uma urgência hipertensiva, já é uma hipertensão arterial descontrolada. O risco, nesses casos, chega a 4, 5, 6 vezes acima daquele indivíduo que tem a pressão arterial considerada normal, ou seja, 120/80. Por isso que é muito importante nós aferirmos periodicamente os níveis da pressão arterial. Muitos recomendam que essa aferição seja anualmente, mas a minha sugestão é afira pelo menos 3 vezes por ano se a sua pressão arterial é normal. Quanto mais vigilante você é em relação à pressão arterial, mais você reduz o risco cardiovascular. Também a hipertensão arterial, ela vai aumentando a sua incidência à medida que nós envelhecemos. Eu disse que, na verdade, nós temos em torno de 30 a 35% de incidência, de prevalência de hipertensão arterial na população, mas quando nós vamos avaliar isso pelos estratos de faixa etária, nós podemos chegar a níveis de até 70% de hipertensão arterial em indivíduos acima de 70 a 80 anos. Então, a pressão arterial ela tem um grande problema em relação ao seu nível específico e também em relação à idade. Quanto mais de idade você é, mais frequente você precisa fazer as aferições periódicas da pressão arterial para identificarmos eventualmente uma elevação incipiente da mesma e fazermos as devidas intervenções no momento adequado antes que complicações possam surgir. Para esses níveis de faixa etária, os riscos de estratos específicos da hipertensão arterial, eles diferem bastante. Então, você imagina uma pessoa com 70 anos que tem em torno de 50% a 60% de chance de ser hipertenso. O efeito da hipertensão arterial para essa pessoa é diferente do que para uma pessoa de 20, 30 anos, e quanto mais elevado maior é esse risco cardiovascular. Por outro lado, nós sabemos também que uma pressão arterial muito baixa também traz riscos. Traz riscos de queda e riscos até mesmo de lesões em outros órgãos. Então, nós precisamos ficar atentos em relação à hipertensão arterial e também ficarmos atentos ao contrário, a uma pressão arterial muito reduzida. Eu estou aqui falando de hipertensão arterial e falando de hipotensão. Por quê? Porque quando nós fazemos o tratamento da hipertensão arterial, nós vamos reduzir estes níveis. E muitas vezes essa redução ela é além daquilo que a gente gostaria. Então, se o tratamento da hipertensão arterial leva a você a ter uma pressão arterial muito baixa, você pode ter problemas em relação a isso. O seu médico é o profissional de saúde habilitado e capacitado para lhe dar todas essas orientações de uma forma confiável. Então, não se preocupe com isso, porque ao ser acompanhado por um médico periodicamente, ele vai estar atento a essas variações e a essas reduções não desejáveis da pressão arterial. Nós temos a associação da pressão arterial com a idade, né? E o risco
atribuível com os níveis de pressão. E esse risco, ele reflete em dois grandes problemas, que é o acidente vascular encefálico e um infarto agudo do miocárdio. Falando do acidente vascular encefálico, nós temos complicações importantes, seja devido a uma isquemia progressiva de regiões do cérebro devido ao aumento da pressão arterial, seja de rupturas dos pequenos vasos, levando a derrames hemorrágicos, com sangramento. É muito importante também nós sabermos que à medida que nós envelhecemos, devido às adaptações do nosso sistema cardiovascular, nós vamos ter perfis diferentes de elevação da pressão. Nós temos uma pressão arterial chamada pressão arterial sistólica e uma pressão arterial mínima chamada pressão arterial diastólica. Quanto mais nós avançamos em idade, maior é a probabilidade de nós termos uma elevação praticamente isolada da pressão arterial sistólica. É a chamada hipertensão arterial sistólica do idoso. É uma entidade médica bem conhecida dos profissionais de saúde. Por que essa hipertensão é importante? Porque os acidentes vasculares hemorrágicos cerebrais têm uma íntima associação com esse tipo de hipertensão arterial. Daí a importância de nós avaliarmos e valorizarmos essas elevações da pressão arterial sistólica isoladas, porque o tratamento ele é específico com alguns medicamentos que abordam basicamente esse perfil de hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é considerada no mundo como uma assassina silenciosa. Na grande maioria dos países, a principal causa de mortalidade tem associação direta com a elevação da pressão arterial. E a hipertensão arterial, ela acomete praticamente todos os órgãos e sistemas, mas alguns órgãos nobres sofrem muito com a hipertensão arterial. O nosso cérebro sofre muito, levando aos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e hemorrágicos, mas também sofre muito com aquela lesão crônica e repetida subclínica que a hipertensão vai desenvolvendo e a pessoa, ao chegar nos seus 70 anos, ela começa a ter um déficit cognitivo importante. É a conhecida demência, que tem uma associação íntima com a hipertensão arterial. Além do mais, em relação ao sistema arterial de uma maneira geral, nós podemos ter enfraquecimentos em determinadas artérias, levando aos aneurismas arteriais. Nós podemos ter um desenvolvimento de um processo arteríolo-esclerótico ou aterosclerótico dos membros inferiores, levando à isquemia e, consequentemente, amputações de pernas e também as lesões arteriais conhecidas que podem levar ao infarto agudo do miocárdio. Nós temos também as lesões dos pequenos vasos arteriais, que no caso do coração pode levar, com uma hipertensão prolongada, a um enfraquecimento da função da cardíaca. E a isso a gente dá o nome de insuficiência cardíaca. Nós podemos ter a insuficiência cardíaca devido à hipertensão arterial desencadeada de duas formas distintas. Uma delas, pelo engrossamento da parede do coração, é a chamada insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O coração ele é bom, ele funciona adequadamente, mas ele é muito grosso e com isso gera dificuldades importantes para o paciente, levando à falta de ar e muitas vezes à descompensação, necessitando de internar. E nós temos a insuficiência cardíaca com a fração de ejeção reduzida ou deprimida, que é devido a uma destruição crônica, lenta e contínua, do miocárdio, de maneira que ele não consegue mais se contrair de forma adequada.
E aí ele vai ficar muito grande e não vai funcionar bem, levando às faltas de ar e, da mesma forma, muitas vezes com descompensações e necessitando de internações para a resolução desse quadro. Eu não poderia deixar de falar também nas consequências da hipertensão arterial no nosso rim, um órgão nobre do qual nós precisamos para viver, mas, entretanto, a hipertensão arterial pode levar a um dano progressivo da função renal e, muitas vezes, os pacientes acabam necessitando de uma terapia de substituição renal, a conhecida hemodiálise ou diálise peritoneal. É um transtorno muito grande e é um problema muito importante associado à hipertensão arterial. Nós temos também uma consequência da hipertensão arterial nos nossos olhos e pode levar ao glaucoma e muitas vezes à perda da visão, com hemorragias intraoculares, levando à perda da visão aguda ou mesmo uma perda da visão crônica e rápida. Ou seja, são problemas graves e que trazem um transtorno gigantesco para milhares de pessoas no Brasil. Não poderia deixar por último de mencionar nas alterações relacionadas à libido associadas à hipertensão arterial. Esta destruição dos pequenos vasos, ela pode acometer também, os nossos órgãos genitais e, com isso, levar a uma perda da libido, a uma disfunção erétil e trazer problemas sexuais para uma gama enorme de brasileiros e de pessoas em todo o mundo. Por outro lado, o controle da hipertensão arterial, ele pode reduzir drasticamente todas essas complicações que eu mencionei. Estima-se que, intervindo isoladamente somente na hipertensão arterial, é possível reduzir em quase 70% todos os problemas associados à hipertensão arterial e a outras interagindo com o nosso organismo. Porque uma vez que a hipertensão arterial leva a esses problemas, nós temos outros fatores de risco que também interagem com a hipertensão arterial e esses problemas podem se perpetuar mesmo com o controle da hipertensão arterial. Estou falando aqui, por exemplo, do colesterol elevado, do tabagismo, do uso de cigarro, da obesidade, da poluição, que é um outro risco cardiovascular importante. Então, se eu controlo a hipertensão arterial, eu consigo reduzir esses problemas drasticamente. E é seguramente o fator de risco que nós podemos atuar e ter o maior benefício na redução de graves complicações para a população. Os fatores de risco associados à hipertensão arterial são vários, mas eu cito aqui alguns que, para nós brasileiros, têm uma importância maior até do que em outros países. Primeiro, não poderia deixar de mencionar o consumo de sal. Nós, brasileiros, consumimos quase 3 vezes mais sal no nosso dia a dia, se comparado com o restante da população mundial. Nós, no Brasil, e os nossos irmãos países africanos. Isso tudo devido a hábitos e costumes alimentares que nós herdamos do continente africano. Então, isso tem trazido um grande problema para o Brasil, porque é uma hipertensão arterial que está muito associada ao sal. As pessoas que têm costume de viajar para o exterior sabem que quando você vai num restaurante e pede um prato e começa a comer, a primeira coisa que a gente pede é: tem um salzinho aí? Porque a gente acha que a comida está sem sal. Tamanho é o excesso de sal que nós estamos habituados a ingerir no nosso dia a dia, desde criança, e para nós isso é um hábito normal até, mas outras pessoas que vêm para o Brasil ou quando a gente vai para outros países, isso é muito claro para a gente, né? Essa diferença do sal
achando que sal é tempero e, na verdade, sal não é tempero. Outro problema que nós temos também no nosso país é a baixa ingestão de verduras, de castanhas de uma maneira geral e também de frutas. O Brasil ele não tem o hábito, a população ela não tem um hábito regular de ingerir frutas e verduras frequentes. E isso é um problema também. O excesso de gorduras saturadas traz outro grande problema, porque é uma gordura inadequada e que vai gerar processos de oxidação no nosso organismo, levando à aterosclerose, ao desenvolvimento da hipertensão, ao desequilíbrio do controle do sal no corporal e outros problemas. O sedentarismo, junto com a alimentação inadequada, com excesso de carboidratos, excesso de gorduras saturadas, pode levar à obesidade, ao sobrepeso, que vai ativar inúmeras vias metabólicas e hormonais no nosso organismo, levando à hipertensão arterial e levando a outros problemas. O consumo do álcool também traz problemas pela desidratação que ele leva, pela ativação de sistemas neurohormonais que acabam desencadeando a hipertensão arterial. A falta de atividade física, né? E o consumo de cigarros da mesma forma. As consequências são o infarto agudo do miocárdio, o AVC, que é o derrame cerebral, a insuficiência renal e as suas consequências, a cegueira, perda da visão, as amputações e outras complicações que podem surgir, né, em órgãos menos nobres, mas que também trazem muito transtorno. Você deve estar se perguntando aí, pois bem, mas como que eu faço para identificar a minha hipertensão arterial? Primeira coisa que eu disse é, vá regularmente fazer avaliações preventivas. Essas avaliações preventivas, elas são definidas baseadas nos riscos atribuíveis das populações. O que significa que se você for anualmente aferir a sua pressão arterial, você está fazendo a sua parte no que tange à hipertensão arterial. Se você não tem sintomas, mesmo assim você precisa fazer avaliações médicas periódicas, porque, como eu disse, em torno de 50% da hipertensão arterial, ela surge, ela está presente e a pessoa não tem sintomas. E muitas vezes, níveis muito elevados da pressão arterial. Quaisquer sintomas que você tenha e que surjam, sintomas novos, algo que está acontecendo com você e você não sentia isso antes, faça uma avaliação médica, porque pode ser em decorrência da hipertensão arterial. Se você tem a pressão arterial espontaneamente abaixo de 12/8, meus parabéns, os níveis estão excelentes e do ponto de vista da pressão arterial, o seu risco cardiovascular é 0. Lembrando que nós temos outros fatores de risco, não é só a hipertensão. Mas considerando a hipertensão arterial, você está dentro da faixa de normalidade. Se você já tem uma elevação discreta da pressão arterial, entre 12 e 14 no popular, né? Entre 120 a 140 milímetros de mercúrio e entre 81 e 89, isso já é chamado de um estágio inicial da hipertensão. Alguns chamam de pré-hipertensão ou estágio inicial da hipertensão. A nível ambulatorial, no dia a dia, a pressão arterial efetiva, ela é quando nós temos a pressão acima de 140/80. O seu médico pode fazer essa estratificação de risco cardiovascular para você, para definir se o seu caso é caso de receber medicamentos ou de intervenções não farmacológicas tão importantes quanto os medicamentos, como, por exemplo, a atividade física regular, ela reduz, em média, em torno de 6 a 8 milímetros de mercúrio na pressão arterial. Isso pode parecer pouco, mas não é. A imensa maioria dos antihipertensivos reduzem em torno de 5 milímetros de mercúrio.
ou seja, até menos do que o próprio exercício. Então, fazendo um paralelo, o exercício é, inclusive, o melhor medicamento para tratar a hipertensão arterial, porque ele é de graça, todos podem fazer em algum grau, e ele tem um efeito fantástico na redução da hipertensão arterial. Nós vimos, então, neste podcast, a hipertensão arterial, o risco da hipertensão arterial a nível de saúde global e de saúde do brasileiro, as taxas da hipertensão, o que ela causa e qual a importância desse controle. Nós vamos ver no nosso próximo podcast como que surge a hipertensão arterial, como são os mecanismos que levam à hipertensão arterial e como que isso acaba afetando o nosso organismo, levando a todos esses problemas. Obrigado por estar conosco neste podcast esse podcast Conversa com o Doutor. Se você está gostando do nosso bate-papo, curta as nossas redes sociais e nos acompanhe. Até a próxima.